Bom sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. A ceifa. Verso. Cristo é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ok. Antes da gente pensar no verso e no título, vamos olhar o que era o objetivo para a lição dessa semana. O que a gente tinha que ter aprendido, sentimento resultante desse aprendizado e a prática resultante desse sentimento. Vamos lá. O que a gente tinha que ter aprendido na lição dessa semana? Qual era o ponto central de conhecimento para a lição dessa semana? E o sucesso em ser discípulo não depende de títulos nem de linhas de autoridade. Sentir o desejo de ter uma vida de serviço e permitir que o Espírito Santo o oriente em direção às pessoas e aos lugares em que possa fazer o melhor trabalho. Okay. Então, primeiro objetivo, que é o de conhecimento, o que a gente tinha que ter aprendido essa semana? Que a questão da missão, que o exercício da missão ou o discipulado de Cristo não depende de qualquer elemento externo ao modelo, como conhecimento titular ou conhecimento formal, ou estruturas de linha de autoridade ou comando. A missão e o discipulado dependem exclusivamente da presença do Espírito Santo na vida da pessoa e a atuação dele na transformação do sujeito. Lembrando que essa transformação ocorre por lugares distintos. O primeiro lugar dessa transformação ocorre pelo convencimento do sujeito de que ele é pecador e, portanto, carece de salvação. Na carona disso, a percepção que o Espírito Santo levanta é quem tem essa salvação. Portanto, Cristo, justiça nossa. E, em terceiro lugar, a perspectiva última da missão, que é a salvação em Cristo. Portanto, o juízo, que para o cristão, para o sujeito que se entregou a Deus, é a vindicação do seu caráter e a redenção final. Então, essa perspectiva da forma como o Espírito Santo atua no nosso coração, nos dá os elementos do preparo para a missão. O primeiro grande elemento que nos leva ao preparo da missão para o discipulado é o convencimento de quem somos. Somos pecadores, carecemos da glória de Deus. A condução do Espírito Santo nessa direção de salvação nos faz aprender a verdade, que é o segundo elemento de preparo para a missão. Daí o fato de que não depende de conhecimentos ou titulação formal. Nada disso importa para a missão. Pode contribuir para ser aplicado sob a perspectiva da guia e direção do Espírito Santo. Mas não depende disso a missão. É só olhar para Pedro dirigindo a igreja no momento inicial do modelo apostólico, como a gente viu ao longo da lição. A segunda questão depois dessa é, ok, quando eu percebo que não é titulação formal ou modelo de linha de autoridade que define a missão, então qual é o sentimento que isso brota no coração? De que qualquer um, em qualquer condição e em qualquer lugar, pode executar o serviço de Deus. Deus chama pessoas e as capacita para a missão. Portanto, qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer condição, pode exercer a missão. E o terceiro objetivo é a prática. Quando eu percebo, quando eu sinto o desejo de uma vida de serviço, quando eu sinto o desejo de... ali no meio, acho que é mais fácil pela borda. Quando eu sinto o desejo de uma vida de serviço, o que ocorre? O que acontece conosco? Dentro desse processo, eu vou para a prática. Qual é a prática? Permitir que o Espírito Santo, que eu percebo, é aquele que provoca em mim tanto o sentimento, o desejo de me entregar a Cristo pela percepção do pecado, quanto a capacitação e a guia, a direção no sentido da missão, permitir que o Espírito Santo oriente a direção para onde a gente tem que ir enquanto missão. A direção enquanto local, a direção enquanto tarefa, a direção enquanto percepção sempre aberta daqueles que necessitam da gente para a missão. Então, esse é o desenho da lição dessa semana. A partir desse desenho, ela é uma continuidade da lição da semana passada, enquanto apresentação de quais são aquelas pessoas que executaram a missão no passado e de que jeito a gente aprende delas as características da missão de Deus. As características disso que é a ceifa e os ceifeiros. As características de como eu percebo a seara no seu processo de madureza e como eu me coloco na condição de ceifeiro dessa mesma seara e de que jeito essa
ceifa acontece. Então, pensando nisso, a lição começa trazendo um primeiro elemento interessante para a gente pensar. O primeiro elemento que a lição traz, que está no próprio verso, é a percepção que a gente tem de que a glorificação de Deus, e aí é um negócio interessante de a gente observar, porque o texto fala, nisto glorificado é meu Pai. É interessante pensar nisso porque Deus precisa ser glorificado se Ele já é um Deus de glória. Percebe que a lição abre com uma provocação. Nisto é glorificado meu Pai. Por que Deus seria glorificado com algo que acontece aqui? A história do pecado demonstra isso. O processo do pecado põe uma dúvida sobre a legitimidade da autoridade, da glória, do poder, da santidade e todas as demais coisas que circundam os atributos de Deus. O pecado põe uma dúvida de que Deus seja quem diz ser. Põe uma dúvida de que Deus seja aquele que é. E a partir do momento em que pessoas voluntariamente aceitam Deus, buscam Deus e voluntariamente exercem sua missão em conquistar outros para Deus, legitimam o caráter de Deus. Não que Deus precise disso. Deus não precisa, mas nós precisamos. O universo precisa. A dúvida foi posta não em Deus, a dúvida foi posta no universo. Deus não tem dúvida de quem Ele é. Aliás, Deus não precisa de nada. Mas todas as demais criaturas do universo precisam. E cada um que aceita Deus voluntariamente, frente à acusação de Satanás, não só é testemunha da validade do caráter de Deus, mas glorifica o seu caráter. Então, o verso da lição dessa semana nos provoca exatamente essa questão. Somos parte daqueles que testemunham a favor de Deus. Nisto glorificado é meu Pai, em que deis muito fruto. Ele me enviou a vós, e eu vos envio ao mundo. Cada um que do mundo aceita a Deus, como vocês aceitaram aquilo que eu disse, glorifica a Deus. E aí, o verso termina, assim vocês se tornarão os meus discípulos. Ou seja, de que jeito eu me torno discípulo de Cristo? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, a característica marcante de um discípulo de Cristo é que ele é missionário. Se alguém não é missionário, ainda não é discípulo completo de Cristo. Pode ter aceito Cristo pelo constrangimento da necessidade provocada pelo reconhecimento do pecado. O amor de Cristo nos constrange. Pode estar convencido da necessidade da justiça de Cristo e estar buscando essa justiça. Mas a demonstração clara de que alguém se tornou, de fato, cristão, é que imediatamente após se tornar cristão, ele se torna missionário. Ele se lança à missão pela percepção que ele tem da necessidade de que outros passem pelo que ele passou, reconhecendo o pecado, vendo a maravilha da graça de Cristo e a sua justiça imposta frente ao pecado em nosso lugar, pela nossa culpa, e por fim, a perspectiva de salvação eterna, a necessidade do reino. Então, todo aquele que passou por isso e verdadeiramente aceita Cristo de forma completa como senhorio, se torna um missionário. Não tem como evitar. E o curioso é que ser missionário não depende realmente de nada e nem de ninguém, a não ser de minha própria vontade e disposição de servir a Deus e do poder que Ele me concede para isso. É tudo o que se precisa para ser missionário, porque ser missionário é contar a respeito de como foi o seu discipulado. Contar a respeito daquilo que você aprendeu e tem aprendido a partir da experiência e convívio com o Espírito Santo. Para isso não precisa absolutamente mais nada a não ser disposição. E a disposição é a atuação do Espírito Santo na vida. Isso é dom também. A disposição não é uma atitude pessoal no sentido de eu quero ser missionário, no sentido de uma vontade positivista humana. Não. A disposição é exatamente a provocação. Eu entendo o Cristo, eu entendo o que Ele fez e entendo por que fez, e eu faço. Faço igual. Esse é o desenho. A partir disso vem uma segunda provocação, que é a abertura da lição. E aí essa só para ter uma ideia do nível de validade, eu só critiquei assim. Ou seja, não tinha o que não sublinhar nessa primeira parte. Eu vou começar por ela. Ela diz assim: Cristo estabeleceu líderes espirituais com a finalidade específica de proclamar o reino de Deus. Por que Deus escolheu chamar pessoas e os investiu do apostolado?
Só tinha um objetivo. Qual era esse? Proclamar o reino de Deus. Portanto, toda a noção de autoridade imposta no início da missão cristã tem só um e exclusivo objetivo. Qual é ele? Proclamar o reino de Deus. Toda vez que isso aqui se perder de vista, a autoridade muda de tonalidade, a autoridade muda de matiz e a liderança muda de foco, portanto, muda de atuação. Deus não escolheu líderes para serem líderes de alguém. Deus não escolheu líderes para liderar pessoas no sentido de mando. Deus escolheu líderes para atuar espiritualmente nas pessoas que estão na missão. Só para isso. Qualquer coisa fora disso não é perspectiva da liderança de Cristo. E isso é interessante de observar porque a gente tem uma tentação contínua na história do mundo de aliar liderança cristã à liderança secular, com todos os seus fenômenos. E isso é um perigo extremo, porque não é esse o contexto da liderança de Cristo. A liderança de Cristo tem um foco, um objetivo, uma única perspectiva: liderar espiritualmente pessoas que estão na missão. Ponto. Nada além disso. Quando a gente olha essa perspectiva, vem aqui, princípios e metodologia. Logo na introdução. Quais são os princípios e metodologia que deveriam ser empregados na liderança cristã? Aqueles que estão em algum ponto da história cristã em processos de atividade que exercem liderança. Devem permanecer como base espiritual aquelas bases que foram implantadas por quem? Cristo. Então, princípios e metodologia que Jesus empregou, esses devem permanecer como base espiritual para a preparação dos cristãos modernos. Então, aonde eu busco a metodologia, a técnica, a prática, as estruturas para a liderança cristã? Cristo. É lá que eu busco, exatamente. A partir dessa perspectiva vem uma outra provocação, e essa eu pus em vermelho. As modernas teorias de liderança, e a lição é bastante assim, diretiva nisso. As modernas teorias de liderança nunca, não é de vez em quando, nunca devem substituir o fundamento que Cristo estabeleceu. Elas podem no máximo servir de técnicas, mas nunca de base, porque todas elas são egocêntricas, porque estão fundamentadas em modelos teóricos que são desfocados da realidade cristã. Portanto, por mais maravilhosas que sejam as técnicas, elas não estão baseadas num modelo filosófico adequado. Portanto, são equivocadas nisso. A partir dessa perspectiva, vem uma outra provocação. Sempre que a publicidade e propaganda tiverem precedência sobre o crescimento espiritual, os resultados serão superficialidade e esterilidade espirituais. Aqui vem duas coisas importantes para olhar. Os resultados vêm. Essa é a primeira coisa importante a observar. Os resultados vêm. Então, se eu aplicar metodologia humana no processo do Evangelho, no processo da estrutura cristã, os resultados vêm. O problema não é vir ou não vir resultados. O problema é que o tipo de resultado que vem não é o tipo de resultado esperado. O resultado será superficial e estéril. Esse é o problema. O resultado virá, mas superficial e estéril. Tem um livrinho antigo, antigo assim, não tão antigo, mas antigo na realidade do evangelismo, chama Muito Mais do que Números, do título do livro. E a abordagem é exatamente essa. A questão nossa no processo do evangelho não tem a ver com resultados visíveis, embora eles até possam ocorrer. Os resultados esperados na perspectiva do evangelho são os resultados que estão dentro. E eles podem até se tornar visíveis, como se tornaram para os discípulos. A lição da semana passada pontuava isso muito claramente. O evangelho atingiu que parte do mundo? Todo o mundo. Portanto, os resultados podem ser visíveis. Porém, o tipo de evangelho que invadiu o mundo naquela época era um evangelho que ia até a morte, dentro do Império Romano. E você via o resultado interno do evangelho no processo das pessoas que não temiam morrer pelo evangelho. É uma outra perspectiva. Mais do que isso, ainda na carona dessa parte introdutória, porque o resto é a parte mais simples da lição. Sempre que o proselitismo toma o lugar do arrependimento, da conversão e da transformação espiritual, a missão fracassa. O que é proselitismo? É
mais do que isso. O que é proselitismo? O que é o ato proselitista? Qual a diferença disso e a pregação real do Evangelho? Isso é para a gente parar aí e pensar um pouquinho na forma como a gente executa a missão. O que é proselitismo? Eu vou traduzir isso numa linguagem popular, não numa linguagem técnica. O que é proselitismo? Vou traduzir isso numa linguagem popular e não numa linguagem técnica. Tá? Na linguagem popular, proselitismo é a mesma coisa que você bater no peito e dizer: eu tenho o caminho, eu sei o que é certo e eu sou o bom. E não há caminho fora disso. E todas as aplicações que você fizer nas escolhas da apresentação que você fizer daquilo que você tem, ou possui, enquanto abordagem evangélica, é um bater no peito nessa direção. Ou seja, só eu sou a verdade. Qual é o grande risco que a igreja de Laodiceia tem, ou a igreja adventista tem? Ela tem a verdade? Tem. Qual é o grande risco que ela corre ao ter a verdade? Rico sou, de nada tenho falta. Isso é proselitismo. Todos dependem de mim para a salvação. Todos dependem da minha verdade para serem salvos, menos eu, porque eu já a tenho. Entendeu o que é proselitismo? Todos serão salvos a partir de mim. Eu não preciso de nada. Já estou salvo. Entendeu o que vira proselitismo? A mensagem é a mesma, o desenho é o mesmo, e, curiosamente, a mensagem é até correta, porque a verdade está lá. A questão é quando eu assumo essa verdade pelo motivo errado. Diga. Laodiceia é um período. Desculpa? Laodiceia é um período. Sim. Então todas as igrejas hoje cristãs no mundo estão passando pelo mesmo processo. Não. Não exclusivamente igrejas. Não necessariamente. E aí tem um equívoco nessa interpretação. Laodiceia é um período onde o povo de Deus está. Mas o povo de Deus não está só na nossa igreja. Não. O povo de Deus, escolhido remanescente, está em um único lugar. Isso é profético. A menos que tudo que eu conheça de Apocalipse esteja furado enquanto desenho, e tudo que existe no Espírito de Profecia esteja furado enquanto desenho, o povo remanescente está num lugar só. E é o povo remanescente que está num lugar só que não é sincero. Por isso é morno. E aí há um equívoco de eu dizer que Laodiceia é fora. Porque fora estão os sinceros que não conhecem toda a verdade. E naquilo que conhecem são sinceros. E é por isso que conseguem reconhecer a voz do pastor. Quando diz, sai dela, povo meu. Mas para que eu possa dizer, sai dela, povo meu, quem tem que ser sincero? Para que a voz que ele escute seja a voz que ele já conhece. Mas não conhece toda a verdade. Entendeu a diferença? Portanto, a despeito de Laodiceia ser um período, quem vive a realidade de Laodiceia é aquele que tem a verdade, mas não a pratica. Então, o problema desse texto que eu acabei de ler, sempre que o proselitismo toma o lugar do arrependimento, da conversão e da transformação espiritual, é que quem fala da verdade tem que ter passado por esses três fenômenos e vivê-los. Porque se não faz isso, a mensagem não tem eco no sentido de transformar o outro, ela tem eco no sentido de convencer o outro. E se você pregar as profecias de Daniel e Apocalipse, é quase impossível, vou dizer que é quase, porque sempre tem o sujeito que é absolutamente fechado para qualquer verdade nova. Mas assim, é quase impossível alguém escutar e ler e estudar Daniel e Apocalipse e não se convencer da realidade histórica, metafísica embutida naquilo. Ele pode até atribuir aquilo a outra situação de divindade ou até outra situação de aplicação. Foram os ETs que passaram por aqui e ensinaram Daniel, ou talvez ele é descendente de um deles. Eu posso aplicar isso de qualquer jeito. Mas é quase impossível não se convencer pela solidez daquelas profecias. Agora, convencimento não é conversão. E se quem prega convence, mas não está convertido, o resultado pode não ser o resultado esperado por Deus, é o resultado prosélito. E aí está o nó. Percebe? O que a lição está abrindo é que tipo de ceifeiros precisa para ceifa. A seara está madura. Quem vai ceifar? Essa é a questão. E o curioso é assim, a rigor profético, a seara está madura desde quando? Desde 1840 aí?
4. A rigor profético, se eu fosse olhar só a questão temporal da profecia, a seara está madura de 1844 para frente. Quem não está maduro? Aparentemente, dentro do desenho. Os ceifeiros? Não é a seara. Portanto, há algo muito importante nessa abordagem inicial da lição. E aí a lição termina dizendo assim: treinar líderes para conduzir projetos evangelísticos, campanhas de mídia e atividades de relações públicas, em lugar de prepará-los para o conflito espiritual, é procurar o desastre. Assim, a lição ela não passou nem um pano quente em cima dessa abordagem, ela foi direto ao ponto. Qual é o problema? Por que Laodiceia é Laodiceia? Porque Laodiceia tem tudo. Tem toda a técnica, toda a mensagem, toda a abordagem, toda a condição, tem o dinheiro necessário. O que Laodiceia não tem? Não tem ouro provado no fogo. Não tem colírio que permita enxergar. E não tem justiça. Não tem vestes que cubram a sua nudez. O que falta a Laodiceia? Falta só uma coisa, ela não abre a porta. Apocalipse 3:20. Ela não abre a porta. Ela tem tudo dentro dela, menos o Cristo, porque ele está do lado de fora. Quando você vai ao mundo evangélico, o que eles têm? É curioso isso. O mundo evangélico tem o quê? Qual é o centro do mundo evangélico? Cristo. Por que são, como a gente diz, calientes? Por que são dinâmicos? O que eles têm? Cristo. O que eles não têm? Verdade? O que Cristo faz quando entra no coração? Esquenta, aquece, o amor de Cristo nos constrange. A verdade faz o quê? Nos mostra o caminho. Então eu tenho pessoas quentes no Evangelho, mas perdidas no caminho. São quentes. Outrora fosses frio ou quente, não é isso que diz o texto. Sobre o frio, a condição de conversão. Sobre o quente, a condição de direcionar a verdade, porque se ele é quente, já conhece Cristo. Descobrir a verdade é a parte mais simples. Agora, o processo que leva a isso depende de pessoas que vivam isso. Diga. Tem uma questão que a mim particularmente me deixa um pouquinho às vezes também a se questionar, não é? Porque quando Cristo esteve na terra, obviamente ele primeiro, segundo a própria narrativa, né, ele ia em busca da necessidade das pessoas. Ele praticava atos que as pessoas estavam precisando também. Não. Isso ele fez depois. Qual é a primeira coisa que Cristo fez quando esteve na terra? Ele visava o coração das pessoas. Durante 32 anos, números redondos, Cristo fez o quê? E preparou para quê? Para o conflito espiritual que a missão imporia sobre ele. Essa é a questão que está sobre Cristo. Ele passou uma vida inteira se preparando para enfrentar quem? Todas as tentações, acusações e artimanhas de Satanás quando ele começasse a exercer a missão. Quando ele estava pronto, e Deus disse que ele estava pronto, o que ele faz? Aí ele vai para a segunda parte, ele vai para a missão. O que a lição está tentando introduzir é exatamente a alteração dessa ordem, em que eu vou para a missão, achando que a verdade é suficiente para eu enfrentar a missão. E o que é suficiente para enfrentar a missão não é a verdade. Porque a verdade é racional, é cognitiva. O que não é cognitivo? A parte metafísica desse processo, que é a entrega, a presença do Espírito Santo na vida, o domínio dele na vida. Aí que justamente nós falamos dessa forma, a nossa igreja naturalmente segue mais de perto, né, dos ensinamentos de Cristo, com relação à palavra, com relação à verdade. Perfeito. É o remanescente. Sim, é o remanescente. Na prática, eu acho que o Espírito Santo não é muito bem vindo em nosso meio, entre aspas, porque nós, aparentemente, não exercemos o poder do Espírito Santo. Uma vez o nosso irmão falou das igrejas evangélicas, esse calor que existe. Agora a gente sabe, lá de maneira, infelizmente, sim, errada. Mas eles pregam a teologia do sucesso, da cura. Eu não estou nem dizendo essas, eu estou dizendo os evangélicos de base. Tá? Presbiterianos, metodistas, batistas, os evangélicos de base. Não estou dizendo as igrejas modernas. Nós, adventistas, deveríamos exercer um pouquinho mais esse poder, deveríamos ser mais ousados.
em nos deixarmos ser influenciados e motivados e direcionados na prática pelo Espírito Santo. Porque às vezes nós somos um povo de oração, temos diversos talentos, mas me parece que falta um pouco o dom da cura, o dom do poder entre nós. Nós não tenhamos a igreja não terá, eu acho que a igreja tem ao seu dispor esse poder. Sim, mas normalmente nós não tenhamos bem, não estejamos bem aplicando esse dom. O problema é um pouquinho mais sério do que esse. O problema é que poder sem conversão é, em primeiro lugar, autoridade sem direção. E, em segundo lugar, um modelo autoritário. Quando o Espírito Santo nos empodera, se não há conversão, o que eu faço com esse poder? Eu abuso dele. Então, o problema da manifestação do poder do Espírito Santo reside exatamente aí. Para quem o Espírito Santo pode dar poder? Para o sujeito que é submisso. Porque o primeiro poder do Espírito Santo na vida do cristão não é o empoderamento para fazer coisas. O primeiro poder do Espírito Santo na vida do cristão é o poder do quê? De atuação nele. Porque ele é de que jeito? É a última partezinha dessa introdução. É um sujeito que tem pecado. Então o primeiro poder do Espírito Santo na vida do cristão é o quê? O reconhecimento de que eu sou pecador. E pecador quando? Sempre. Mesmo que eu tenha vitórias sobre pecados, atos, o estado pecaminoso continua em mim sempre. Portanto, eu preciso do Espírito Santo em que época da minha vida? Sempre, porque eu sozinho não venço o pecado. Então esse é o primeiro poder. E é o primeiro poder que se recusa. Eu quero o poder do Espírito Santo para exercer coisas, mas eu não quero o poder do Espírito Santo para ser alguém. Esse é o primeiro detalhe. Segunda coisa que eu não quero, está na carona disso, contrição sincera. O que é contrição sincera? É assumir o erro. Assumir quem se é e o que se faz e que tudo que eu faço é nada. Esse assumir, essa contrição sincera falta. E, portanto, eu perco o poder por causa disso. Não tem como o Espírito Santo me dar poder sem a contrição sincera. Mais do que isso, entrega espiritual sem cantinhos, sem reservas. Também não há como o Espírito Santo atuar na minha vida de forma diretiva enquanto há reservas, porque ele me quer por inteiro, não quer em partes. A partir daí, o que tem? Incontrolável compulsão para difundir a mensagem divina. E quando fala incontrolável, é incontrolável mesmo. Sai pelos poros aquilo que você crê. Sai pelos poros aquilo que você vê. Essa é a questão. A partir daí fica fácil entender o resto. Ou seja, pontuado num dos textos de Ellen White que está na introdução. Falar como Cristo falou, trabalhar como Cristo trabalhou, devemos olhar Cristo e viver. Esse é o desenho do discipulado, esse é o desenho daquele que exerce qualquer atividade no ministério de Cristo, formal ou informal. Esse é o desenho. Se esse passa a ser o desenho, então aí fica interessante a gente entender os títulos da lição. E aí vou passar rapidamente por eles, porque a parte da lição é simples. Por que pão dos mendigos? Simples. Quem é que oferta a salvação aos outros? Quem tem? Quem tem? Ou quem descobriu onde tem? Porque se é quem tem, é Laodiceia. Eu tenho salvação para te ofertar. Não, eu não tenho. Eu tenho quem tem. O próprio Cristo sempre dizia, né, que não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir. Tudo o que ele fazia não era dele, era do Pai. Era do Pai. Por que Cristo dizia isso? Quem era o Cristo que estava falando isso? O homem. Em condição de Cristo Deus, o que ele tem? Eu dou aquilo que eu tenho. Em condição de Cristo homem, o que ele dá? Eu dou o exemplo. Então, quando eu vou à busca do processo de salvação enquanto missão, o que eu faço? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de quem? Jesus Cristo. Portanto, quem fez o milagre? Jesus Cristo. Esse é o desenho. Diga. Voltando um pouco em palavras que o Paulo fala, e muito tempo nos dizem, eu diria hoje que muitos de nós paramos no processo de justificação. Sim. E não queremos entrar de maneira alguma no processo de santificação.
Que é onde Cristo diz para mim, faça isso, faça aquilo, mas eu não quero. Muda isso, muda aquilo. Exatamente. Começa a bolir, mexe. A questão de Laodiceia é exatamente essa. Ao encontrar com Cristo e descobrir a verdade, eu me encho dessa verdade. Mas eu permito que essa verdade mude alguma coisa em mim. Se eu não permito, a salvação não aconteceu. Nessa carona de mendigos ofertando pão, diga. Essa coisa da verdade, eu acho que às vezes a gente esquece que quem deu a verdade para a igreja foi Cristo. Sim. Então a verdade não é da igreja, a E nem verdade é de minha. Deus. A verdade é bíblica, a verdade está aqui. A verdade está aqui. Por que Deus escolheu um remanescente? Porque todo mundo fugiu da verdade. Deus chamou um povo que aceitou receber essa verdade. Maravilha. Mas não chamou o povo para aceitar receber só. Ele chamou o povo para aceitar receber, viver a verdade e pela vida dessa verdade mostrar ao mundo que é possível viver a verdade presente, a verdade hoje. Esse é o problema. Você olha os pioneiros, o que os pioneiros fizeram? Abraçaram a verdade a despeito de todo preconceito externo. Porque eles aceitaram abraçar a verdade num momento de crise extrema, 1844. Que é crise maior do que essa. De você passar a vergonha de olhar para os seus irmãos em todas as denominações de onde você veio e todo mundo rindo de você porque Jesus não voltou. A despeito disso, o que eles fazem? Eles assumem o processo, eles revitalizam o processo e passam a viver a verdade. E porque viveram a verdade, atraíram outros, a despeito do preconceito. Porque viveram. Porque se não tivessem vivido a verdade, fossem só pregar, o que eles iam pregar? Um desapontamento? Essa mensagem não tem nexo. Eles não pregaram o desapontamento, eles pregaram a perspectiva. E a perspectiva só tem sentido se eu vivo a perspectiva. Senão não tem sentido. Esse é o nome. Apenas pegando carona na sequência, o que a gente vai ter para frente? Nessa condição de mendigos, Deus escolhe mendigos para capacitá-los e capacita-os para a missão. Capacitando para a missão, o que Jesus pede? Na linguagem de hoje, dá um tempo. Espera para eu te indicar a missão e para eu te indicar o tempo. Essa paciência, de novo, é um grande problema, porque uma vez que Cristo os capacitou, qual é o nó? Eu me sentir capacitado. E me sentindo capacitado, me lançar para a missão que não foi a que Cristo escolheu. Autossuficiência. Por que paciência? Porque a paciência provoca a percepção de que eu dependo de alguém para me indicar a missão e para me indicar o tempo. E eu executo a missão e o tempo que ele definiu. Aí paro de novo e vou para a reclusão, esperando a próxima missão e o próximo tempo. Soldadinhos de chumbo. Esse é o desenho. Dentro desse contexto, para onde aponta a lição? Bom, como é que eu exerço essa paciência? Então, a cada manhã, com sua família, consagrem-se a Deus para aquele dia específico. Como é que vive o cristão? E esse texto é complicado. Como é que vive o cristão? À luz de um pedacinho do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para quanto tempo o cristão faz planejamento? Hoje. E de que jeito ele faz o planejamento? Ele abre o dia com Deus e ele fecha o dia com Deus. Para o próximo dia. Porque ele não sabe se vai estar vivo amanhã. Isso não quer dizer que você não seja um sujeito planejado enquanto organização de vida. Não é isso que o texto está falando. Mas a perspectiva desse planejamento está sempre entregue na mão de quem? Deus. Porque se ele chegar hoje e falar tudo aquilo que você planejou nessa direção, eu quero que você empregue para essa direção, se eu fiz o planejamento separado de Deus, eu vou ter uma tremenda dificuldade para fazer essa inversão. Entendem o que eu estou dizendo? Vou usar isso em termos práticos. Imagine que você planejou a sua vida assim, do jeitinho que se planeja a vida clássica. Eu nasço, aí eu tomo consciência da vida, porque me mandaram para uma escola que eu não queria ir, mas eu fui. Aí passei 13 anos nela e me mandaram para uma faculdade que eu não queria ir, mas fui. Passei mais 4 anos nela, fui para o emprego que agora eu quero ir, porque eu percebo que eu posso resgatar a partir desse emprego e vou trabalhar. E aí eu começo a planejar minha vida a partir do quê? A partir da perspectiva do ganho.
E eu planejo, bom, daqui 5 anos eu quero estar ganhando tanto, daqui 10 tanto, daqui 50 anos, daqui 30 anos eu quero estar desfrutando de tudo isso que eu ganhei, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Beleza. Esse planejamento clássico de vida. Que é diferente do planejamento do caipira, que já tinha tudo isso antes de começar a fazer tudo isso, mas tudo bem. Mas vamos lá. Planejei a vida assim. Planejada a vida assim, aí Deus chega para mim e fala, tua vida vai ser para cá agora. E você já está com todo o projeto fechado. Se esse projeto não foi feito com Deus, o que acontece quando Deus pede para eu inverter o modelo? Tem uma tremenda dificuldade de fazer isso. Como é que nós vamos detectar isso? Oi? Como é que nós conseguimos ter essa percepção? Só tem um jeito. Como é que começou o texto? A cada manhã, com sua família, consagre-se a Deus, para aquele dia específico. Percebe? Se a vida é uma vida nesse nível, quando Deus diz, para cá, ok. O que mudou? Um dia. Ponto. Mudou só um dia. Não mudou o resto, porque o resto não existe. Só existe como sonho. Não existe como realidade. O problema é que se eu transformo aquele sonho em realidade presente, porque eu materializei essa realidade numa perspectiva de organização pessoal de vida, quando Deus diz, vira para cá, aquele sonho é realidade, ele me impede de mudar. Agora, se é só um sonho, ok, tira esse e põe outro no lugar. E agora, em cima desse novo alinhamento, todos os sonhos são refeitos. Aí Deus chega e fala, agora é hora de mudar. Desfaz todos esses sonhos e muda para cá. Refaz todos os sonhos outra vez. Esse é o desenho da missão. Essa era a forma como os apóstolos trabalhavam. E a maneira como os primeiros discípulos trabalharam. E a maneira como os primeiros membros da igreja cristã trabalharam. A perspectiva deles era sempre essa. Por isso que eu estou falando. Tem coisas para serem ajustadas. E aí cabe uma leitura bem de perto, de novo, dos textos do Espírito de Profecia que estão na lição dessa semana. A lição caminha para a autoridade. Como é que Cristo exerceu a autoridade? Ele foi empoderado por Deus. Como é que nós exercemos a autoridade? Fomos empoderados por Cristo. Como é que os que estão conosco exercem a autoridade? Aqui começa o problema. Percebe a linha? Deus empoderou Cristo, Cristo empoderou os seus. E os seus têm que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Exercer poder. É isso? Não. Os seus têm que fazer o quê? Empoderar os seus. Percebe? É uma cadeia. Deus empoderou Cristo, Cristo empoderou os seus, e os seus têm que fazer o quê? Empoderar os seus. Por quê? O que diz o texto da lição? E aí tem uma advertência bem interessante na lição. Assim, restringido, percebe? Se eu não empodero o outro, assim restringido, o discípulo não consegue ser eficiente. Tal comportamento, ou seja, de não empoderar o outro que eu chamei para a missão, e exercer sobre ele poder e não empoderá-lo, tal comportamento seria comparável a um maestro que tenta tocar os instrumentos, todos os instrumentos simultaneamente em vez de reger a sinfonia. Entendeu a lógica do Evangelho? A lógica do Evangelho é, toda vez que eu encontro alguém que se converteu no sentido pleno do que conversão significa, e o primeiro alguém que eu tenho que encontrar convertido sou eu mesmo, qual é a consequência disso? Se eu encontrei alguém que passou pelo mesmo processo que eu, o que ele precisa para exercer a missão? Poder. A missão de Cristo é autônoma. Ela não é desarticulada, nem é individualista, mas ela é autônoma. Se eu exerço poder sobre o outro, tirando a autonomia do outro na condição de ser cristão e exercer o ministério, eu não permito o outro aprender na missão. E me acho tal que sei e o outro não sabe. Isso não é cristão? É diabólico. E essa é a questão que paira sobre a situação da autoridade no ministério de Cristo, que nos leva à ênfase dos trabalhadores da colheita. Os trabalhadores da colheita são aqueles que, empoderados, convertidos, submissos ao Espírito Santo, ou submetidos ao poder do Espírito Santo, ao exercício da atuação do Espírito Santo na vida, incontrolavelmente fazem o quê? Vão colher. Porque eles estão capacitados, enxergam a seara para saber se está maduro ou não,
e sabem pacientemente esperar o tempo do amadurecimento. Como qualquer trabalhador de roça sabe, se é a hora de levantar e só olhar para a seara e dormir de novo, e se é a hora de sair e colher a seara, e que parte da seara colher e em que tempo. Essa paciência do trabalho rural, ilustrada na ceifa e os ceifeiros, é o desenho da missão. Não tem aquela coisa de assodamento, de querer colher antes da hora, de colher verde. Não, a colheita não é minha, sob o ponto de vista da madureza do grão, a colheita é do Espírito Santo. A minha atividade é estar submetido à vontade do Espírito Santo para Ele me dizer, aquela seara ali está pronta, vai lá e colhe. A outra você não toca, porque ela ainda está crescendo. Diga. Deus escolhe o dia, a hora, a pessoa, como Jonas, ok? Escolhe para fazer uma missão. Vai chegar um momento que isso vai acontecer. O importante é a pessoa estar preparada. Vai ter que estar pronto. Pronto. Pacientemente na missão. Perfeito. E é uma palavra muito importante que deve existir, é entusiasmo para não só a verdade, mas para Cristo. E isso é influenciado pelo Espírito Santo. Obriga, claro, muita oração, determinação para o trabalho. E no processo, sempre aprofundar e verticalizar o conhecimento da verdade. Ou seja, para que serve o tempo da paciência? O tempo da espera? Para aumentar a comunhão e aprofundar o conhecimento da verdade, através da sua prática. É para isso que serve o tempo de espera. Em perspectiva desse tempo de espera, eu começo a enxergar com maior clareza a última parte da lição. Quem são os perdidos e quem são os achados. Se eu me aprofundei na comunhão com Deus, na perspectiva da verdade, o meu olhar para os outros deixa de ser o rebelde, o transviado, o sujeito em condição de apatia. Não, eu olho todos sob uma mesma ótica. Qual é a ótica? Perdidos. Ele não sabe o que faz. Lembra Cristo na cruz? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles são rebeldes, porque eles são demoníacos. Não, Pai, perdoa-lhes por quê? Eles simplesmente não estão sabendo o que estão fazendo. São perdidos. O olhar de perdidos é um olhar de misericórdia. O olhar de rebelde é um olhar de raiva. O olhar de transviado é um olhar de desprezo. Cristo não olhava assim. Cristo olhava como perdidos. Necessitam simplesmente de foco, de guia, de alguém que lhes pegue pela mão e comece a mostrar o caminho. Só isso. É a profundidade da comunhão, do exercício da vontade de Deus, da compreensão correta da palavra, que transforma o caráter das pessoas para a missão. E aí eu passo a enxergar as pessoas pela perspectiva correta. Esse é o desenho da ceifa. É desse tipo de ceifeiro que Deus diz estar precisando. E precisando desse tipo de ceifeiro, o que Deus pontua? São poucos. Muito poucos. E essa é a maior de todas as advertências da mensagem evangélica. A seara está madura e é imensa. E o número de ceifeiros disponíveis, dessa perspectiva de ceifeiros, é pequeno. Muito pequeno. Diga. Dentro dessa parte da paciência, podemos colocar o agricultor, né? Quer dizer, ele planta. Durante um certo tempo ele tem que ter paciência para ver os frutos crescendo, né? E que não vem na mesma medida. Justamente. 20 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Sim. E a seara nem sempre é a mesma. Tem seara que dá bastante, tem seara que dá menos. Mas ele pacientemente continua fazendo o quê? Plantando. E pacientemente continua esperando o quê? Que Deus mande a chuva no tempo certo, que Deus mande as condições climáticas certas para que a seara seja madura. E ele ora pela seara. Essa é a perspectiva de ceifeiros que Deus quer. Portanto, tem uma coisa, e essa para mim é a mais importante da lição dessa semana. Não dá para se imaginar cristão sem que você tenha alguém por quem você trabalha. Não existe cristão que não dê fruto. Não existe cristão que não dê fruto. E essa talvez seja a advertência mais dura do Evangelho. Não existe cristão que não dê fruto. Portanto, descubra alguém
acha alguém. Comece um processo de orar por essa pessoa. Comece um processo de investimento nessa direção, mas não só dessa. Deixa a mente aberta para outros alguém, porque talvez o alguém que Deus queira para você naquele momento seja outro alguém. Mas continue buscando alguém. Essa é a perspectiva do cristão. E a hora que você se lançar para isso, que é o semear, e não se lance para isso na perspectiva do resultado, se lance na perspectiva da semente, não do resultado. Ache alguém, semeie para alguém intencionalmente e assista o processo de Deus pacientemente. Pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, pode durar 40 anos essa semente para germinar, mas ela vai germinar desde que plantada em solo bom, da maneira certa, pelo Deus certo e na perspectiva certa. Mas nunca entre ou feche 1 ano sem buscar alguém. Isso é a essência do cristianismo. Todo o resto passa, isso não passa. Não há outra missão possível. E não se enganem. Isso não vale só para vocês, vale para toda a igreja. Não se enganem de estar trabalhando na seara do Senhor, mas sem ser semeador ou ceifeiro. Estar trabalhando na seara do Senhor não é cristianismo, é emprego. Todos os sujeitos que trabalharam na construção da arca, exceto 8 pessoas, morreram. Todos eram obreiros do Senhor, mas não aceitavam o Senhor da obra. O que delimita aceitar o Senhor da obra é um sentimento verdadeiro de buscar alguém para a salvação. Se isso não acontece, ainda há coisas para ser corrigidas no processo do cristianismo. Independente se você é oficialmente investido como pastor, líder, ancião, diácono, etc. Ou se você é simplesmente, entre aspas a palavra simplesmente, porque ela é a imbecilidade do termo, na abertura da lição, se você é simplesmente um membro da igreja. Todo verdadeiro discípulo, portanto, todo membro da igreja, nasce no reino de Deus como missionário. E aí, etc. Nós distribuímos livros à mão cheia. Eu oro no Espírito Santo que faça alguma coisa, eu não vi nada até agora. Mas, queira Deus, eu me pergunto, a gente que vem à igreja, que estuda a lição, que ora de manhã e à noite, a gente peca, né, desvia. Imagine os caras que estão lendo o livro, acho bonito, né, e tudo mais, mas o resultado e o resultado. O resultado do discipulado tem uma parte que é do Espírito Santo e a outra é minha. Qual é a minha parte nesse discipulado? Orar por aquilo que eu semeei. Mas além disso tem uma parte que a gente se esquece, que é a pessoa que está perto de mim. Aquela com quem eu convivo, aquela com quem eu encontro e que eu tenho acesso a ela. Essa pessoa intencionalmente tem que ser buscada. Além desse semear solto de jogar a semente sem ver onde vai cair, tem o semear direcional, e é desse semear direcional que eu estou falando. Às vezes a gente se confia no semear solto e acha isso é o cristianismo verdadeiro. Não. Isso é uma parte do processo, mas como cristianismo de igreja. Mas o cristianismo pessoal é aquele que eu, como ser humano, escolho fazer. Eu vou lá e falo, vou semear para essa aqui, vou semear para aquela ali. E vou acompanhar o crescimento, vou acompanhar a germinação, vou regar para que germine. O germinar é de Deus, mas o regar é meu, o acompanhar é meu, o assistir é meu, o ajoelhar do lado é meu. É desse ministério que eu estou falando, e esse é individual e é de todos. Lembra, ninguém entra no céu sem uma estrela. Ninguém entra no céu com uma coroa sem estrela. Esse é o desenho do qual a gente está pontuando. Então assim, a gente precisa definitivamente se conscientizar de que isso é de fato a missão. Que Deus nos ajude para que essa seja a realidade de todos nós. Eu espero para vocês e para mim. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de ter sido chamados teus filhos para a salvação em Cristo Jesus. Mas te pedimos nesse momento específico da história humana que nos capacite, nos dê poder e principalmente a percepção da urgência do momento em que vivemos. Amém. Dá, Senhor, que nos conscientizemos da necessidade de ultrapassarmos o limite do constrangimento do pecado e a necessidade de
investirmos no crescimento espiritual através do conhecimento da Tua Palavra e da prática da Tua verdade para o processo de santificação. Amém. Dá, Senhor, que também possamos nos conscientizar da missão necessária para esse tempo, que é a pregação individual do Teu Evangelho como testemunhas, primeiramente, da vida cristã e, em segundo, da transmissão da verdade que nos confiaste para esse tempo. Isso é o que lhe pedimos, conhecendo os méritos de Cristo e acreditando neles, e em nome de quem